irmãos. Sempre um prazer estar aqui trazendo a palavra, também grande responsabilidade, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sei que hoje pela manhã também o João Escapim esteve fazendo o estudo. Nós vamos falar sobre um assunto muito comum, não é minha especialidade, aliás, não tenho especialidade nenhuma, mas vamos falar sobre rejeição. E a Bíblia tem vários textos que falam sobre rejeição, mas eu queria falar um pouco sobre rejeição na vida de Davi. Nós vamos transitar um pouquinho na sua unção como rei e na sua luta contra o gigante Golias, que é uma história bem conhecida, principalmente das crianças. Nós não vamos ler uma passagem específica, nós vamos ler alguns versículos de um único texto. Para tanto, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel, capítulo 16 e também capítulo 17. Esses dois capítulos nós vamos transitar em alguns versículos para falar sobre esse tema, rejeição. Uma palavra que, só de falar, parece que ela gera um choque, né, um desconforto. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas a rejeição, ela é mais comum do que você possa imaginar. E por incrível que pareça, não é de todo má, porque a rejeição ela está presente em várias áreas da vida, inclusive no campo corporativo também. Quem já ouviu falar de controle de qualidade, sabe que as empresas trabalham com rejeição de alguns produtos e serviços. Isso é natural. Mas quando a rejeição é no campo das emoções, quando a rejeição é nos relacionamentos, quando a rejeição acontece entre as pessoas, como é que isso funciona? Quando nós temos predileção, escolhas, afinidades, como que é isso? De fato, não conseguimos fugir da rejeição. É inerente na nossa vida, faz parte. Se você ainda não sofreu rejeição, acredito que não percebeu, certamente sofrerá, passará por ela. Então, se ela não é de todo má, qual o problema da rejeição? É a maneira como ela acontece. A maneira como a rejeição acontece, ela causa dores, ela causa traumas, tristezas, que somente Jesus Cristo pode nos fazer superar. E Jesus Cristo, nosso Deus, foi a grande diferença na vida de Davi, que fez ele superar a rejeição que sofreu também no começo da sua vida, né, como rei, como líder em Israel. E nós vamos pensar um pouquinho aonde morava a rejeição na vida de Davi. Porque ele não nasceu já rei. Ele nasceu um menino, um filho dentro de uma família, e ele chegou ao trono que ele nem imaginava e não esperava. Samuel, profeta da época, também era juiz, também era sacerdote, foi aquele encarregado de procurar na família de Jessé o rei de Israel. Quem seria o rei de Israel? Interessante que ele vai até a casa de Jessé, Samuel vai até o local, é enviado por Deus, e é natural que o pai apresenta ali diante de Samuel seus filhos mais velhos, robustos, fortes, com aparência de guerreiros, homens formados, experientes, maduros. E interessante que nenhum deles era o rei de Israel. E interessante que Deus fala para Samuel que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Essa fala de Deus para Samuel também é para o próprio sacerdote, que com certeza imaginava que alguns daqueles filhos de Jessé seriam o rei, porque quando ele está avaliando, ele pensa, certamente será esse ou esse. Então o próprio camarada que foi designado para ungir o rei de Israel também não acreditava que da família de Jessé, um rapaz tão improvável, seria o rei que Deus escolheu. E ali começa a rejeição na vida e na história de Davi. A primeira área onde a rejeição é evidente na vida de Davi é em sua mocidade.
Ele era jovem, provavelmente um adolescente, quando Samuel unge ele como rei de Israel. Vamos ver o que diz o versículo 11 do capítulo 16. Versículo 11 do capítulo 16. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Interessante que provavelmente o pai não via no seu filho mais moço, caçula, o perfil de um rei de Israel. Não via isso. E confiar, por exemplo, o contexto é o seguinte: o rei Saul, que era o rei atual de Israel, já havia sido rejeitado por Deus. Deus o rejeitou porque Saul não andou nos caminhos do Senhor, Saul não cumpriu o que o Senhor estabelecera, não foi obediente ao Senhor. Saul foi parcial diante do Senhor, então o Senhor o rejeitou, e o Senhor estabelece Davi como substituto para Saul. E como confiar a responsabilidade a alguém muito jovem? Um reinado, o comando de um povo, a liderança de uma nação. Nos dias de hoje nós sabemos que as pessoas não confiam quando alguém é muito jovem para assumir determinadas lideranças. Vocês acreditam que na época de Davi seria diferente? Certamente não. Depois a história vai mostrar alguns reis que ascenderam ao trono com 8 anos de idade. Josias, Joás, também muito jovem, ascendeu ao trono. Homens que vieram depois de Davi. Isso é muito estranho aos nossos olhos, né? Essa idade. Mas não era comum. Não era de todos os reis assumirem um trono tão jovem assim. De fato, Davi, ele não assume o trono aqui na adolescência. Ele era adolescente, não sabemos que idade ele tinha. Ele não assume, mas digamos assim que ele começa o preparo para assumir. A unção era uma autoridade. É derramar confiança, a autoridade do Senhor sobre aquele indivíduo que está sendo preparado para assumir o trono de Israel. Como confiar a responsabilidade a alguém muito jovem no tempo de Davi? O fato de o pai dele, Jessé, não ter colocado ele como um candidato à unção, como rei, certamente demonstra que o pai também tinha suas dúvidas. Afinal, era o caçula, o mais jovem. Isso dá indícios de que Davi não tinha aquela importância ainda para assumir tamanha responsabilidade. Será que os pais de hoje também são assim? Certamente. O seu Ched uma vez falou que nós cristãos não sabemos criar nossos filhos porque nós falamos que vamos entregar ele para o trabalho do Senhor, mas é como se amarrássemos eles numa corda em nossas mãos para controlar e não deixar que ele vá tão longe. Às vezes temos dificuldade porque tão pequeno, tão frágil, protegemos demasiadamente e às vezes atrapalhamos os propósitos e objetivos do Senhor. Em Israel era apenas considerado e contado como um homem qualificado apenas de 20 anos para cima. A partir dessa idade, eles eram qualificados e contados como em condições para representar o povo e a nação em combate. Então o homem era visto a partir dessa idade. Abaixo disso não era considerado em condições capacitado para liderar, para assumir grandes responsabilidades. Então, Davi não atingia esse perfil, esse requisito. Na visão familiar, ele era carente de cuidados ainda. Ele era carente de proteção. E aí nós podemos pensar em alguns outros personagens da Bíblia. Por exemplo, José do Egito, que foi bem protegido pelos pais. E isso trouxe alguns problemas para o seu desenvolvimento, para a relação com os demais irmãos dele. Por exemplo, Jesus, ele tinha apenas 12 anos, quando estava ali no templo, com os doutores da lei, com homens conhecedores das escrituras, da lei que dirigia a nação,
Jesus, 12 anos, estava entre esses homens. Interessante que o apóstolo Paulo, também falando a Timóteo, ele diz que ninguém despreze, ou podemos colocar, rejeite você, pelo fato de você ser jovem. Está em 1 Timóteo 4,12. Ele fala que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então, gente, não tem nenhuma novidade aqui hoje. Essa rejeição por causa da jovialidade, por ser muito moço, por ser ainda menino, é antigo. A jovialidade, a mocidade, a imaturidade também é algo que pode produzir rejeição em muitas áreas da vida de muitas pessoas. Essa admiração pela precocidade, porque alguns jovens são bem precoces. Por exemplo, eu assisti alguns jovens, por exemplo, ainda meninos, crianças, e conhecem as capitais do mundo inteiro. Você fala o país e o garotinho responde qual é a capital daquele país. Você mostra a bandeira e ele fala de que país é a bandeira. Isso não é assustador? Algo precoce que gera admiração. Mas toda admiração, ela vem também acompanhada de reservas. Sempre virá acompanhada de reservas. E Davi enfrenta a rejeição no seu tempo. Como Jesus, como José, como Timóteo, todos esses jovens tiveram que fazer a diferença para superar a rejeição na sua época. Tiveram que, de fato, caminhar com Cristo, crendo no Senhor, vivendo uma vida diferente, uma vida de qualidade, uma vida de retidão e santidade, para superar a rejeição que certamente sofreram. De fato, a Bíblia não nos traz detalhes, mas quando Paulo fala a Timóteo que ninguém te despreze ou rejeite pelo fato de você ser jovem, é que certamente isso acontecia. Isso era comum, muito comum nessa época. Como um jovem vai liderar uma igreja, que era o contexto aqui na ocasião? Como você reage quando o alvo da sua rejeição é a sua jovialidade? Quando você ainda é moço, quando você não tem a idade padrão, como que você reage? Você fica indiferente a isso ou você busca fazer a diferença? Como muitos outros jovens na Bíblia fizeram isso. Então, essa é a primeira área onde morava a rejeição na vida de Davi, em sua mocidade. Mas há uma outra área em que morava a rejeição na vida de Davi, que era em sua atividade. Por incrível que pareça, aquilo que você faz profissionalmente pode ser alvo de rejeição. Muitas vezes a sua aceitação está condicionada a quem você é. O que você faz? Que profissional você é? Qual é a sua área? É interessante que a atividade de Davi, por incrível que pareça, também foi alvo de sua rejeição. Vamos dar um salto para 1 Samuel, capítulo 17, talvez a página seguinte, versículos 14 e 15. A situação aqui agora é de desafio. O contexto aqui é o contexto de desafio, porque o povo de Israel sendo afrontado por um gigante chamado Golias, era um representante militar dos filisteus, povo inimigo de Israel. O povo de Israel nessa época aqui não era um povo dotado de armamentos, equipamentos de qualidade. O povo não tinha todo aquele aparato de guerra suficiente para enfrentar uma nação mais experiente como os filisteus, por exemplo. E aqui é sugerido uma batalha entre dois representantes, um representante dos filisteus e um representante de Israel. Certamente eles queriam evitar uma carnificina, então determinam que os filisteus apresentem um guerreiro, Israel apresente um guerreiro, e aquele que vencer domina a outra nação. Essa era a proposta. E os filisteus, de primeira instância, já apresentam seu guerreiro, Golias, um homem totalmente fora do comum, gigante, forte, todo equipado
com ferramentas de guerra, escudo, caneleira, bracelete, lança, tudo que você possa imaginar. Ele tinha de equipamento de última geração. E esse Golias fica por cerca de 40 dias afrontando o povo de Israel. Traduzindo para a linguagem do nosso tempo, e aí? Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém aí para me desafiar? E Golias, todos os dias, sem falhar, ele vinha afrontar o povo de Deus, o povo de Israel. Ainda que o povo estava ali preparado para a guerra, o texto fala que eles estavam trêmulos. Seu representante, o rei Saul, que segundo o texto bíblico também era um homem de uma estatura diferenciada, uma aparência de um bom representante, líder, também temeu o gigante Golias. E aí, Davi, ele surge aqui nesse cenário. E qual era a ocupação de Davi? Vamos ler os versículos 14 e 15 do capítulo 17. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiam Saul. Uma pausa. Esses 3 maiores eram os irmãos de Davi. Seus 3 irmãos maiores, pois esse é o texto onde eles são escolhidos para ser ungidos como rei. Os 3 maiores eram preparados para a guerra. Então só eles seguiam o rei para a guerra. Davi não seguia. Davi era como que o informante do pai. O pai mandava Davi levar alimentos e trazer informação como estavam seus irmãos. Davi era o informante aí do pai. E ele era o mais moço, né? Davi, porém, ia a Saul e voltava, e aqui está a ocupação dele, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então ele ia cumprir o objetivo e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Davi era um cuidador de ovelhas, Davi era um pastor de ovelhas. Esse era o ofício dele. Interessante que um ofício simples para a época, e talvez por ser simples, não consideravam tão importante o que Davi fazia. Eu confesso que eu tive uma experiência marcante com ocupação profissional. Minha esposa trabalhava no hospital, na cidade onde nós morávamos, e toda tarde eu ia buscar ela no serviço. De frente ao hospital tinha uma senhora que vendia um hot dog maravilhoso. Eu gosto muito de hot dog, fica a dica. Se me convidar, eu não vou me incomodar nem um pouco, tá? E a senhora fazia um hot dog espetacular. Pensa, Joãozinho, um pãozinho recheado, muito bom, tudo de boa qualidade, sabe? Purê, salsicha, um negocinho bem feito. E nesse consome hot dog, consome, não consome, um dia eu estive lá, em frente ao hospital, a barraca dela, e pedi um hot dog, ela estava fazendo. E de repente alguém veio com um recado para ela. Fulano, o doutor, ele pediu um hot dog para você fazer para mim levar para ele. Eu, como um grande observador, percebi que ela parou de fazer o meu hot dog. Ela entregou para a filha, termina aqui. E ela começou a fazer o doutor hot dog. E eu comecei a ficar de olho naquele trabalho dela. E a diferença do hot dog do doutor para o meu, eu me senti rejeitado. Preciso me curar do trauma do hot dog. É uma cena engraçada, mas eu achei interessante que o termo doutor, médico, fez aquela mulher mudar de repente. E atender, mesmo o doutor não estando ali, ela deu uma prioridade e um capricho. Eu não questionei, eu não deixei de visitar o local, mas eu observei aquilo. E isso é mais natural do que você imagina. Isso acontece. Depende do que você faz, seu ofício, profissão, seu nome, quem você é. Se você é um empresário, não, enfim. A sua ocupação poderá ser alvo de rejeição, sim. E Davi sofreu isso. Davi sofreu a zombaria de seus irmãos, que chamou o seu trabalho de poucas ovelhas, que foram pejorativos, que desconsideraram o que ele fazia. Isso certamente geraria naturalmente um trauma naquele menino, uma mágoa profunda, e talvez ele poderia deixar de continuar o seu propósito ali, que seu pai encaminhou de fazer. Mas Davi, semelhante a mim, não sou Davi,
ele não se deixou abater pela rejeição e pelos comentários. Davi era um homem de guerra, apesar de não parecer. Era um menino de guerra. Ser pastor de ovelha, para ele era sua guerra, seu trabalho, e ele se dedicou a isso, e ele se empenhou a isso. Portanto, na visão de muitos, não tinha importância aquilo, principalmente comparado com os irmãos dele que iam para a guerra. 1 Samuel 17, 28. Vamos ver o que diz lá. Ouvindo Eliabe é um dos irmãos de Davi. Ouvindo Davi chegou conversando, ouvindo ele. Davi chegou ali, viu o contexto, Golias provocando e perguntando o que está acontecendo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ou seja, você é um fuxiqueiro, você é um curioso. Com quem você deixou aquele seu trabalho lá? Aquelas ovelhinhas lá? Então Eliabe, o irmão mais velho, às vezes, querido, a rejeição ela começa em ambientes que menos esperamos, dentro de casa. E Davi ele enfrentou muitas barreiras dentro de casa. Mas o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E Davi era um homem de guerra nesse contexto, de cuidar de ovelhas, e isso estava no seu currículo. Como estava no seu currículo? Porque quando Davi se apresenta como alguém corajoso para enfrentar o gigante Golias, peraí, esse rapaz não passa por uma seleção aqui, nós precisamos fazer uma entrevista com ele. Quem é esse menino? Para enfrentar esse gigante. 1 Samuel 17, versículos 34 e 35. Respondeu Davi a Saul. Saul era o rei de Israel que estava ali à frente, e ele tem um diálogo com Davi. Veja o que Davi fala para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi fala do seu currículo para Saul. Ele fala da sua experiência na guerra. Talvez para muitos, mas proteger as ovelhas, que importância tem isso? A sua guerra quer proteger vidas, seres humanos, Israel. Mas para Davi, o cuidado com aquelas ovelhas, correr risco de vida enfrentando o urso, enfrentando o leão, ele estava colocando a sua vida em risco. Demonstrava o quanto ele era guerreiro, aplicado e dedicado para proteger o seu trabalho, para proteger aquilo que estava sob a sua responsabilidade. A primeira pessoa que deve valorizar e empenhar no que se faz é você. A primeira pessoa que tem que valorizar o que se faz é você. Você tem que considerar a sua atividade importante. Talvez ainda não é aonde você quer chegar, o seu propósito, objetivo, mas enquanto está, valorize, proteja, cuide, honre, porque esse pode ser o seu estágio para algo maior. Foi o estágio de Davi. Todo mundo faz muita coisa, mas nem todos fazem com paixão, zelo e responsabilidade. Davi tinha paixão, zelo e responsabilidade. O texto fala que quando ele vai para o campo de batalha, ele deixa as ovelhas aos cuidados de alguém. Responsabilidade com o trabalho. Ele não abandonou. Ele não considerou sem importância. Para ele, aquilo era guerra dele. O seu trabalho. E ele se valorizava por aquilo. Ele não se rejeitava. Ele se valorizava. Ainda que outros
não considerava assim. 1 Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, acabei de citar, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Davi se apresenta aqui nessa situação. O menino Davi, o adolescente Davi. Ele se demonstra aqui. Ele aparece aqui diante desse cenário com a experiência de um cuidador de ovelhas. Excelente cuidador de ovelhas. Responsável. Quer superar a rejeição profissional? Valorize seu trabalho. Valorize o que você faz. Você é o primeiro que tem que valorizar a sua atividade. Valorize. Davi valorizou e alcançou patamares maiores. Faça o mesmo. Porque uma outra área onde morava a rejeição na vida de Davi era em sua inexperiência para a guerra. Davi era inexperiente para a guerra na visão daqueles que estavam à sua volta. Cuidado ao julgar a experiência de alguém. Nós temos essa tendência, né? De julgar pela primeira impressão, a primeira aparência, a primeira fala. Cuidado ao julgar a experiência de alguém. Vamos ver o que diz 1 Samuel 17, 33. 17, 33. Porém, Saul disse a Davi, o rei Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Lembra da rejeição, mocidade? E ele, guerreiro desde a sua mocidade. Na verdade, Saul quis dizer: Davi, você não tem experiência. O camarada ali, ele é guerreiro há muito tempo. O representante dos filisteus ali tem grande experiência. Você não pode. Você não tem condição. Você não tem experiência. Você é moço. E talvez nós seríamos exatamente como Saul. Certamente falaríamos como Saul. Você não pode. Não tem condições. Somos automáticos em falarmos isso. Certamente o biotipo de Golias assustava. Gigante. Um gigante. Ele media quase 3 metros de altura. Mas o que chama atenção era o equipamento de guerra que ele carregava. Bracelete, capacete, couraça, caneleira, escudo. Esse equipamento de Golias pesava pelo menos pouco mais de 100 quilos. Comecei a pensar nesse peso todo. Como esse rapaz se movimentava com tanto peso? Para você ter ideia de como ele era forte. Como esse gigante era forte. Certamente a sua presença assustava. E talvez Saul falou para Davi: será que você não viu? Será que você não percebeu? Você não viu o camarada que está vindo aí? Então, pela aparência, pelo seu biotipo, Golias transmitia uma excelente experiência. A sua presença demonstrava o quanto ele era experiente. E Davi era exatamente o oposto a tudo isso. Pequenininho, cuidador de ovelhas, protegido pelos pais, nem tanto percebido, deixado de lado. Ele era totalmente oposto, mas com uma diferença imperceptível. Ele tinha uma diferença que muitos não percebiam. O Senhor era com ele. Essa diferença imperceptível fez toda a diferença na história. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46. 1 Samuel 17, versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Davi está diante do gigante, Golias. E ele disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Espetacular essa fala do Senhor. Para resumir, ele disse ao Golias: você está vindo diante de mim com tudo isso aí. Eu não tenho tudo isso aí, mas eu tenho o Senhor. Eu vou em nome do Senhor. É em nome do Senhor que eu vou. Se nós considerássemos essa expressão, em nome do Senhor. Em nome de quem que você toma suas decisões desafiadoras? Em nome de quem que você decide a tua vida, responde às afrontas, às dificuldades, a uma doença, a uma perseguição? Você vai diante dessa aflição, dessa luta, desse combate no teu nome, na tua experiência, no teu conhecimento, nas tuas ferramentas de guerra. Em nome de quem que você enfrenta as suas guerras? Em nome de quem? Davi não tinha o equipamento que Golias tinha, mas ele tinha o Senhor. E é no nome do Senhor que ele fala hoje mesmo. Somente com um relacionamento com Jesus, um relacionamento profundo, sério, de dedicação, santidade, busca, vai te dar, querido, total autonomia para falar que é em nome de Jesus, que é em nome do Senhor que a batalha será vencida. Talvez eu chegue do outro lado todo despedaçado, todo machucado, ferido, mas vitorioso. É preciso ter o Senhor na vida, sabendo que com a conquista ou não, o Senhor será adorado. Porque foram as palavras que Sadraque, Mesaque disseram a Nabucodonosor: olha, o Senhor pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante da estátua que você erigiu. Certamente Davi tinha certeza da vitória, mas não é a derrota que ia mudar o relacionamento de Davi com Deus. Não ia mudar. O Senhor era com ele. Se nós considerássemos quem de fato luta por nós, quem de fato vai à nossa frente, a rejeição perderia suas forças indiscutivelmente. Nenhuma buzinadinha aí fora ia te abalar. Porque é o Senhor que você serve. É o Senhor que você crê. É o Senhor que está à sua frente. E você tem plena certeza que nada e ninguém muda isso. Nada muda isso. De fato, Davi não tinha experiências com tantos aparatos de guerra. Ele não tinha aqueles equipamentos. Mas tinha experiência com Deus. Experiência com Deus. Falam tanto sobre isso, né? Se for na internet, como tem palavras de experiência com Deus. E o que é essa tal experiência com Deus? Davi tinha experiência com Deus. Vamos buscar a experiência com Deus por meio da sua palavra, da oração, da intimidade, de uma vida de devoção, de uma vida de santidade, de uma vida exclusiva, porque Deus quer exclusividade. Israel sofreu porque não tinha Deus com exclusividade. Israel facilmente era seduzido por outros deuses, por isso sofreu. Deus quer exclusividade. Deus não quer de você que você o admire, que você goste das músicas, que você acha bacana, que você até frequenta. Deus quer exclusividade na tua vida, como ele era exclusivo de Davi. Por isso Davi superou a rejeição, porque Deus era exclusivo na vida dele. Somente com Deus exclusivo vamos superar a rejeição. Ele não tinha os aparatos de guerra. Ele tinha experiência com Deus que poucos na sua época tinham.
post e ele tinha. E isso faz toda a diferença. E fez toda a diferença. Ele destrói o gigante Golias. Ele não, o Senhor. Porque ele fala, é em nome do Senhor que eu vou diante de você. Deus vai usar, querido, o que você tem. Às vezes a gente fica tanto querendo, Deus, quando eu tiver mais um tempo de vida cristã, quando eu fizer tal curso, a gente fica, sabe, procrastinando, e quando o tempo vai passando. Deus quer usar o que você tem. Deus quer usar você e a sua vida. Seu instrumento de guerra é uma funda com algumas pedrinhas, é isso que ele vai usar. Porque o mérito não é seu, querido, o mérito é do Senhor. A vitória só vem por meio dele. Para encerrar, a última área que Davi sofreu rejeição foi na sua aparência. Olha que interessante, a sua aparência. A aparência também é alvo de rejeição. Sabe, a presença, a pessoa te vê, visualiza e... Já viu a frase, cuca a cara? A aparência também é alvo de rejeição, por incrível que pareça, e Davi sofreu isso. 1 Samuel 17:42. 1 Samuel 17:42. Olhando o filisteu é o Golias, o gigante. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porque era, olha o moço aí de novo, ruivo e de boa aparência. Sabe que Golias viu? Um menininho bonitinho. E o texto fala que ele o desprezou. Você pode trocar desprezou por rejeitou. É sinônimo. O gigante Golias apareceu diante de Davi, olhou ele de cima e embaixo. É constrangedor, né, quando a pessoa olha para a gente de cima e embaixo, né? Sei vocês, mas é constrangedor. A pessoa para diante de você e dá aquela escaneada. Você já está preocupado com o cabelo, é mesmo? No meu nariz, ficou preocupado. E foi isso que Golias fez, ele escaneou Davi e o desprezou, porque era apenas um menino bonitinho. Desprezou. Por sua aparência. Frases como as aparências enganam. E a primeira impressão que fica, são bem aplicáveis aqui. Bem aplicáveis. Porque o Golias foi enganado. E a primeira impressão ficou bem marcada na história. A aparência de Davi dava a ideia de um menino da mamãe, um protegido. Sabe? Na minha terra fala que aqueles meninos criados no apartamento, criados pela avó. Na minha terra eles falam isso, né? Então Davi era tipo esse aí. Então, se ele sair de fora, vai pegar um resfriado. Então Golias, eu vou acabar com esse menino. Não tem outro. A aparência. Julgou pela sua aparência. E nós somos julgados pela nossa aparência. Julgados. Pelo Deus que você serve, a Bíblia que você carrega, seu comportamento, postura, ambiente de trabalho, não se envolve, não participa. Isso aí, rejeição. Tão antiga, tão presente. A rejeição na nossa vida e na nossa história, e assim foi com Davi. Os instrumentos de guerra de Davi não davam a impressão que ele estava indo para uma guerra. Então Golias viu o menininho, tentou procurar instrumento de guerra, aquela aparência não transmitia a ideia que estava indo para uma guerra. O que diz o versículo 43, este mesmo capítulo? Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Em nome dos deuses dos filisteus, ele amaldiçoou Davi. Ele praguejou Davi. Certamente ele viu Davi com aquela funda. Isso nem existe hoje, né? Aquele negócio lá, aquela linha com as pedrinhas, meio semelhante a um estilingue, um negócio muito diferente. Ele falou: será que eu sou um cachorro? Você vem com uma vara, um pedaço de pau? Você desconsiderou, não entendeu aquele equipamento de guerra que talvez nem você entenderíamos de Davi. E o desprezou. E disse as palavras: em nome dos deuses filisteus.
Ou seja, aparentemente, olhando para Davi, aparentemente tinha tudo para dar errado. Davi tinha uma aparência totalmente improvável para a ocasião, para aquela guerra. Nós também temos uma aparência improvável para muitos desafios, porque não é a nossa aparência, não é o nosso equipamento, é o Senhor. É o nosso Deus, não é a nossa condição, nossa qualificação, não é, queridos, não é o nosso currículo, não é. É o Deus a quem nós servimos. Ele vai usar o que temos, para nos conceder a vitória. E o Davi tinha uma aparência para a ocasião tão improvável que Saul tentou amenizar as coisas. O próprio rei Saul, rei de Israel, ele tentou colocar uma aparência melhor em Davi. Ele tentou colocar os instrumentos de guerra em Davi. Versículo 38. Saul vestiu Davi da sua armadura. Saul, ali estava com seu equipamento, tirou sua armadura e colocou sobre Davi. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então o rei Saul falou: olha, ele está perdido. Deixa eu tentar amenizar a situação, dar uma aparência de guerreiro dele. E o texto fala que aquilo só atrapalhou. Quando Davi colocou aquilo, Davi usa PP, e o Saul deu um extra G para ele, negócio pesado, ele não usou aquilo. Ele não precisava daquilo para cuidar das suas ovelhas. Ele abriu mão daquilo. Aquilo ia atrapalhar. Ele não quis aquela aparência. E por isso nós também não precisamos colocar nada sobre nós, usar nenhuma aparência, transmitir nenhuma informação, não precisamos falar que não somos, agir de maneira, fazer uma média, transmitir informação que não nos cabe. Se vê muitos em redes sociais, as pessoas passando uma ideia, uma imagem, de que não retrata a verdade dela. E o nosso Deus, Ele quer a verdade de nós. Ele quer quem somos e vai usar o que temos. Deus quer de nós a autenticidade. Querido, a rejeição vai continuar. E como você vai fazer? Como você vai reagir? Uma dica. Tenha o Senhor na tua vida. Incondicionalmente. Busque a Deus. Incansavelmente. Se revista do Senhor. Paulo aos Efésios. Fala da sua palavra, armadura, capacete de salvação. Se revista daquele equipamento. É esse armamento que é a nossa luta. Não é contra a carne, nem contra o sangue. É a nossa luta espiritual. Há um inimigo invisível que nós não visualizamos ele. É contra ele. É ele que diariamente arma ciladas contra mim e contra a tua vida. Utilizando meios, pessoas, ocasiões, circunstâncias para fazer você desistir da guerra. Para você abaixar a cabeça, ceder à rejeição como um derrotado. E o Senhor quer te dar vitória. No nome de Jesus, Ele quer te dar vitória. Tem que ser na força do Senhor. A batalha e a superação contra a rejeição só vem de Deus. Nós precisamos crer e viver isso. Crer e viver isso. A rejeição na vida de Davi se manifestou em sua atividade, em sua mocidade, em sua inexperiência e em sua aparência. Certamente, outras áreas da vida de Davi foi algo de rejeição. Não sei em que áreas da tua vida você é rejeitado. Não sei. Mas quer superar isso? Quer vencer isso? Busca o Senhor incansavelmente, incondicionalmente. Ele vai te conceder vitória. Vai te conceder triunfo. E isso pode ser muitas vezes machucado, ferido, cansado, quase morto. E se não for essa vida, o nosso lar nos céus, com o nosso Rei, o nosso vencedor que nunca perdeu nenhuma batalha. É a Ele que eu e você temos que nos apegar. Foi a Ele que Davi se apegou. Por isso nada que ele sofreu aqui. Nada. Talvez ele chorou, talvez ele refletiu, mas ele não ficou lambendo as suas feridas. Ele falou: quem é esse incircunciso, né? Porque a marca da circuncisão era importante naquela época. Ele fala: quem é esse? Esse gentil, esse de outro povo, quem é esse para me afrontar, para afrontar vocês aqui? Não, ele não falou isso. Para afrontar o Senhor.
Será que você fica indignado quando o teu Senhor é afrontado? Quando o teu Senhor é ironizado? Você fica indignado com isso? Deveria. Devemos. Mas não partir para briga, para baixaria. Busca o Senhor. Busca o nosso general. Ele vai nos dar as armas corretas para a guerra contra a rejeição. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, queremos louvar o teu nome, te agradecer ao Pai por esse tempo precioso de meditação e reflexão da tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Bíblia é repleta de histórias, e essa história é tão conhecida, Pai. Uma história que as crianças até contam muito, Pai, Davi e Golias, mas às vezes a gente lê tão displicentemente, não percebemos quanto essa história é rica, Pai, de lições, Pai. Lições de superação, como foi falado hoje, Pai. Superação da rejeição, Pai. Senhor, se há pessoas em nosso meio que têm sofrido com isso, ó Pai, ó Deus, concede vitória em nome de Jesus, Pai. Concede estratégia, sabedoria, mas acima de tudo, ó Pai, ó Deus, gera em nós, ó Pai, uma fome e sede constante de buscar a Tua presença, Pai. Porque é a presença do Senhor que fará toda a diferença diante de tanta rejeição nesse mundo, Pai. Ó Deus, nos sustenta com Tua graça, com Teu poder e com Tua palavra, Pai. Abençoe a semana dos Teus filhos, abençoe cada família que representar. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.